Agora para uma questão que eu acho que é o crucial da discussão da linguagem, que é justamente sobre a problemática efetiva, que é devolver, né, tanto Chomsky quanto Skinner, né, para a questão central, né, do debate da linguagem, especificamente o debate clássico. Né, e qual é a questão? Existe uma questão que é a distinção entre linguagem e fala. A gente muitas vezes fala sobre aprender a linguagem, mas o conceito de linguagem aqui, ele me parece que está muitas vezes se confundindo com o conceito de fala, né? De que a gente geralmente coloca a criança aprendeu linguagem no sentido de que a criança aprendeu a falar, sendo que há uma questão anterior a isso que, para a criança falar, para ela expressar o que ela está pensando, ela precisa compreender antes, e para compreender ela já precisa ter uma estrutura de linguagem ali para conseguir compreender. E qual é a questão? A minha questão é a questão do aprendizado, né? Porque, e aí vocês têm expertise nisso para falar sobre o aprendizado da criança, tal como ela se adquire linguagem, etc. Que é justamente a linguagem que a criança ela vai aprender, ela já tem, né, aqui usando um termo de Wittgenstein, as regras dos jogos postas, no fim das contas, né? Então, já existe a gramática, né? A regra está posta e aquela criança, ela quando aprende ou apreende, se eu posso dizer que esse é o termo mais adequado, não sei, né? Quando ela aprende linguagem, ela já está dentro de um sistema com as regras postas, no fim das contas, e parece, nesse sentido, que não há muita liberdade para ir para fora desse sistema já posto, pelo fato de que, para romper com o sistema, tem que usar os próprios mecanismos do sistema. Então parece que não há um rompimento, é sempre um esticar da coisa, mas o sistema parece que é sempre o mesmo. Um aspecto da gramática, da estrutura, do significado, do conceito, etc. E aí, no sentido de aprender, eu queria entender de vocês a diferença entre aprender e compreender, né? E há uma distinção sobre que é o significado da palavra, no fim das contas, o significado da coisa, porque eu posso aprender uma fala, aprender uma língua, né, sem compreender o significado das coisas. Tipo, eu posso, enquanto um eletricista, por exemplo, né, trabalhar com energia sem saber o que é energia. Né? Então, é uma forma de eu lidar com uma coisa sem saber o que ela é. Nesse aspecto, pensando aqui limites de linguagem, pensando aqui a questão da apreensão, qual que é a diferença conceitual entre a aprendizagem da linguagem, especificamente, no sentido de eu conseguir me expressar, no sentido de conseguir apontar para as coisas, e a compreensão dos conceitos? Né? Como é que vocês pensam essa questão? Não sei se eu fui muito claro na minha pergunta, se não fui. Nem sei. Acho que foi. Acho que eu posso começar, né? Assim, ó, em termos de teorias da linguagem, compreender e aprender é um pacote só. Sim. Eu acho que tem duas coisas aí. Uma questão, quando você aprende uma língua, né, que Chomsky chama de gramática, ou em termos mais gerais, linguagem, porque quando você aprende linguagem, você não aprende só sintaxe, você aprende interação, você aprende significado, você aprende tudo, é um pacote. Não dá para aprender linguagem sem aprender tudo sobre ela, né? Sim. Claro que isso vai ter etapas, mas aprender aquela língua e compreender aquela língua é uma coisa só. O que eu acho que pode ser colocado em dois patamares, não sei se a melhor palavra é esse, o conhecimento, que aí o Frege vai lidar com ele, que é o conhecimento semântico, lógico, que começa com Aristóteles, porque o Aristóteles, quando ele se pergunta qual o juízo de valor que um falante faz quando ele constrói certa sentença. Ele está discutindo não uma questão da sentença em si, mas o significado, digamos assim, de uma forma bem geral, mas não é um significado qualquer, é um significado literal. Então, se eu digo assim para você, o que você fez? Que oração? A sua compreensão naquela literal daquilo, eu estou lhe perguntando as horas. Mas isso pode ter uma outra compreensão, um outro tipo de significado, e aí cada um tem o seu lugar, que é, você chegou atrasado.
essa não é a questão do Aristóteles e não é a do Frege. A questão do Aristóteles e do Frege é exatamente que depois é implementada pelo Chomsky, que é a semântica, o sentido lógico, em qualquer língua, independente da cultura, ele é o mesmo. Então, quando eu pergunto em inglês o que horas são, em francês que horas são, né, o homem chegou, é a mesma coisa. Ou quando eu digo assim, eu gosto de leite. Eu posso até ter estruturas sintáticas diferentes em inglês e em português para indicar isso, gosto de leite. Em inglês você não vai ter, I like milk, você não tem preposição. Em inglês, em português você tem que ter. Mas o significado, isso que o Chomsky vai dizer, o significado, um valor semântico continua o mesmo. Aí tem aquelas discussões que meu colega, o Marcelino, sempre fala, gente, dele é do inglês. O pessoal diz que não tem saudade em inglês. Mas tem a veiculação de saudade. A miss-you é saudade, é sentir sua ausência. O valor é o mesmo. A estrutura para dizer isso é que no inglês você tem uma sentença para dizer isso. Em português você tem uma palavra. E é exatamente que diferente. Mas o sentido lógico é o mesmo. I miss you. Ou sentir, ou ter saudade é a mesma coisa. Acontece que o formato estrutural de sentir saudade em português é um, de inglês é outro, mas a vinculação lógica é a mesma. Então, isso é nesse tipo de proposição que Aristóteles estava interessado, né? E que depois Frege vai implementar as propostas de Aristóteles, que aqui eu não vou entrar nas questões técnicas. E por isso a gente tem, assim, a questão entre os sintaticistas e os semanticistas, que eles entram nessa discussão. Olha, o objeto de estudo do sintaticista é a sentença. O objeto de estudo do semanticista fregiano, aristotélico, é a proposição, ou seja, é a leitura que você faz daquela sentença. E quando eu digo, eu sinto saudade em português, I miss you, a leitura, a estrutura é diferente, a sentença é diferente, mas a leitura que eu faço, que o Aristóteles falou, talvez o semanticista tivesse que chamar um semanticista aqui para explicar melhor que eu, porque a semântica não é minha área, eu só estou especulando, só estou tentando chegar lá, é o juízo de valor, que aí quando eu digo a leitura, a interpretação é a mesma. Não é diversa. Então, é nesse tipo de leitura de objeto que sobre o qual Aristóteles se debruçou e o Frege se debruçou, e depois o Frege implementou e falou e mudou um pouco a estrutura do que o Aristóteles falou. O que é que o Chomsky faz? O Chomsky pega exatamente a proposição do Frege, a proposta do Frege implementa para a sintaxe. Então, ele acaba seguindo, por exemplo, o gráfico para representar a estrutura mental, né, no cérebro de uma estrutura sintática é do Frege. Agora, o Chomsky traz para a sintaxe, ele diz, olha, que eu vou implementar a nível sintático, porque o meu objeto de estudo é a sintaxe e não a semântica. Tá? Agora, quando você fala dessa questão das diferenças do conceito, aí você já está num outro patamar do estudo da linguagem, que é a pragmática. Que aí não é a semântica do Frege, não é a semântica do Aristóteles, é um outro tipo de estudo, é uma pragmática. Que aí você pode dizer que não é também a pragmática formal, porque é outra, mas é a pragmática discursiva no sentido de que, não sei se eu posso dizer assim, que é quando eu dou uma interpretação contextual para aquela estrutura. Então, quando eu digo assim, que horas são? Esse tipo de aprendizado, a criança tem que estar imersa no contexto que ela fala cultural, porque é uma propriedade idiosincrática daquela língua, para ela aprender. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ver se os espectadores entendem melhor. Então, a minha filha, sempre pego, e isso são exemplos que eu levo até para os meus textos. O pai da minha filha morava na nossa cidade, eu morava aqui, e a gente se comunicava via MSN, que hoje nem existe mais. Tá? MSN é tipo WhatsApp, né, Google Meet, WhatsApp antigo. Videoconferência, né? Porque hoje o MSN é velho. E eu lembro muito bem que ele estava lá e ela não estava muito afim de conversar com ele, ela estava brincando, ele virou para ele e falou assim, olha, eu vou embora que você não está me dando bola. No sentido literal, dar bola é pegar a bola e dar para alguém. Esse é o sentido que interessa, por exemplo, ao Frege, interessava ao Aristóteles, como é que a gente faz a interpretação disso. Isso em qualquer língua vai ser isso. E a bola. E aí ela falou assim, não, ela tinha uma toca de bolinhas na sala, né? E aí ela disse, não, peraí. Aí foi lá, pegou uma bola que tinha dentro da toca e botou em cima do computador. Ele, não, foi isso que eu quis dizer. Eu digo, ela não consegue entender isso ainda, porque isso necessita de muita interação, né? Porque cada uso dessas propriedades idiosincráticas, expressões idiomáticas que a gente diz na língua, elas são específicas de uma língua, de um dialeto. Você pode ter por exemplo, quando eu cheguei aqui em Maceió, tinha uma história de mundiça. Eu nunca entendi o que era. Aí o meu colega dizia, eu dizia assim, gente, o que é mundiça? Eu achava que era uma pessoa suja. Ele, não, é uma pessoa que não vale nada. Eu nem sei dizer o significado até hoje direito. Mas ele usava aquilo, eu digo, o que é? Não, porque aquela pessoa é uma mundiça. E ele é até especialista em semântica.
Aí eu, mundiça, o que que você... Eu ficava tentando, sabe? Entendeu? Então eu digo, ô amigo, ô Jair, o que que é mundiça? Que tu é uma pessoa suja? Ele, não, menina, é uma pessoa que é relenta, que sei lá o quê. E vai dando outros exemplos que eu falo assim, se eu não conhecesse relenta, eu continuava não entendendo, né? Ele não é uma pessoa que a gente não tem que dar muito crédito. Não sei se o conceito é exatamente isso. Mas isso tem a ver com uma outra camada da linguagem, que é a questão pragmática. Então, isso, como é específico daquela língua, né? A criança precisa estar inserida naquela comunidade para ela entender aquilo, porque ela não vai conseguir. Isso não tem como ser, não dá para ser nada, porque é específico daquela. É tipo a expressão que se diz na Bahia, comer água. Sabe o que é comer água? Quem nunca ouviu isso não vai saber. Sabe o que é comer água? Faço a menor ideia. Não é porque você pensa, no sentido lógico do Aristóteles, comer água do Frege seria impossível. Porque o comer não pode selecionar como algo, o que é comido, algo líquido. Teria que ser beber. Mas na Bahia pode, mas a leitura tem que ser comer água, pegar esse verbo e esse objeto, vou dizer assim, só em termos tradicionais, só para ficar mais fácil, e dar a seguinte leitura, beber todas. Não pode ser tomar uma cachaçinha, não, é tomar até cair. Então, entendi. beber água. Baiano, fulano bebe água, come água. Então, já aqui em Alagoas tem uma aplicação diferente, né? Essa é nova para mim. Comer água aqui é do tipo, cara, tá comendo água no sentido de alguém que tá comendo conversa. Vocês entendem o que é comer conversa? Eu entendo. Eu já Tem tinha uma imaginado expressão outra também em Alagoas, coisa. em Maceió, que o meu aluno falou, eu cheguei, fala alguma coisa, eu não entendi o que fala água, fala alguma coisa do tipo, que eu não lembro agora. Falando água também é outra expressão. Falar água é falar besteira. Pronto, e comer água, quem tá comendo essa conversa de besteira. Então, quem é mais? Se você, no Marcel, isso aí é no nível da pragmática, que já é o que a criança demora muito tempo para aprender. Por quê? Porque ela precisa de muita experiência para entender isso. Porque ela aprende logo o significado literal, mas o significado contextual, o sentido da coisa. Nesse sentido que tem o seu lugar, né? Por isso que eu não sei se você reparou, mas eu não falei fala, eu dificilmente falei produção vocal, não sei o quê. Por quê? Porque fala também tem um lugar na ciência linguística, né? Então, que é diferente, o Chomsky não está lidando com fala. Assim como o Labov, eu falei desempenho, eu não falei que o Labov estava falando com fala, porque fala tem um lugar na teoria da enunciação que tem um lugar exatamente para falar só de fala, que eu nem vou me meter aqui porque eu não faço a mínima ideia de como funciona. Quer dizer, uma ideia vaga porque eu dou aula, mas assim, não é a minha área. Mas isso que você está colocando para mim, se eu entendi bem, já tem a ver com outro aspecto da linguagem, que é uma camada que vem bem depois, que é a entendimento de certos, que ela fala de cultura, de certos aspectos particulares, muito particulares daquela língua, que não podem ser universais, porque é específico. Então, eu sou baiana, falo comendo água, no sentido de beber todos. Você é alagoano, maceiense, nem sei se é alagoano, pois é alagoano, talvez seja maceiense. Comendo água já é falar besteira, né? Não, mais ou menos. Engolir conversa de quem tá falando água. Não consigo nem processar, mas veja aqui ainda, eu teria que ver isso funcionando, entendeu? Então, isso faz parte da pragmática, que eu estou falando da pragmática contextual, que tem uma outra pragmática formal que é diferente, que isso a criança precisa estar inserida naquele ambiente. E o que é interessante dessas expressões idiomáticas é que elas são construídas e congeladas desta forma. Se eu falar assim, rodar a baiana, tá? Sabe o que é rodar a baiana, né? Deu a louca, né? Que é uma expressão que dizem que é baiana, mas acho que agora já se entendeu. Se eu mudar, eu não posso fazer mudança não. Se eu dizer, os meninos rodaram as baianas, já não é a mesma coisa. Chutou o balde. Ela é criada e congelada daquela forma. Se eu digo assim, as crianças chutaram o balde. Aí já vem o sentido literal. Fulano tem que ser. Isso é interessante na linguística, porque isso tem que estar em algum lugar do nosso dicionário mental, desse arcabouço mental, mas é específico. Enquanto a gente tem nesse dicionário mental, que o Tiago vai falar, coisas que são bem universais, a gente tem essas propriedades específicas que são expressões idiomáticas, que aí a criança precisa estar naquele contexto, ou adulto mesmo, para conseguir entender. Né? E aí o sentido é diferente do que não dá nem para falar sentido no sentido do Aristóteles, do Frege, porque é uma noção lógica que tem a ver com, que aí eu estou reduzindo, com o significado literal da questão da construção. Quando eu ouço uma sentença, qual a leitura que eu tenho, ou qual a compreensão que eu tenho daquela sentença, independente dos usos. Aí não entra o uso, né? Entra a estrutura mental mesmo.